Então eu vou iniciar a leitura. De onde procedem as guerras e briga que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês? Não é uma afirmação, li errado. De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivam a lutar e a fazer guerras. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque nada pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, ou de vocês, como está aqui na versão. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, visto dessa advertência, visto dessa instrução, a gente veio do capítulo 3, onde Tiago estava falando sobre a língua, sobre só um minutinho. Portanto, então a gente vem do capítulo 3, que ele está falando sobre o poder da língua. Ele também está falando sobre a sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que vem do terrena. Obrigado. Então ele vai falar das duas sabedorias, ele vai falar do poder da língua e todos esses aspectos, né? Tanto da questão da mente, da forma como a gente conduz as coisas, né? Da forma como a gente fala, da forma como a gente se comunica, né? Ele vai trazer, né, também para esse âmbito de prazeres, de conflitos. O livro de Tiago ele vai justamente tratar muito essa questão interna do homem, né? Esses conflitos internos que existem entre a natureza caída do homem e entre ele mesmo. Então, ele vai ser muito profundo nessas questões, né? Que talvez a gente acaba olhando de uma forma meio rasa. Então, quando a gente vem para Tiago, ele vai trazer de uma maneira muito profunda essa questão dessa nossa natureza caída, né? Então a gente vai ter ele falando sobre a língua, que é justamente esse membro que se vangloria, que acaba tendo a fala errada, dizendo coisa que não deve, né? Matando pessoas com palavras, né? A gente vai ter a sabedoria do homem, que sempre está tramando os próprios planos, a própria forma de fazer as coisas e não se submetendo à vontade de Deus e tentando sempre buscar uma forma de ter o controle da situação, porque no fim das contas, toda vez que eu busco, né, a sabedoria terrena, toda vez que eu recorro à sabedoria terrena, quando se trata, né, daquilo que Deus quer fazer na minha vida, né, eu tô no fundo querendo ter o controle da situação. E o Senhor sempre quer nos conduzir a um lugar de dependência. Deus não quer que eu pense, Deus não quer que eu tenha os planos. Não, de maneira alguma. Mas é o entendimento da linha tênue que existe entre isso. Existem os planos, a gente planeja coisas, a gente tem desejo de fazer coisas, mas a grande questão é quando o Senhor frustra esses planos. Quando o Senhor Deus mostra que todos os planos que eu acho que é perfeito, e Ele olha e fala, cara, esses não são os meus planos e eu vou frustrar todos eles. Qual é a minha reação mediante a um Deus que frustra meus planos? Qual é a minha reação mediante um Deus que vem e
e não necessariamente atende a todas as minhas necessidades como se fosse o gênio da lâmpada. Deixa eu só atender de novo a minha filha ali, só um pouquinho. Voltando. Hoje o troço tá meio embaraçado. Mas, então, mediante a esse fato de um Deus que não é o gênio da lâmpada, de um Deus que não necessariamente vai atender todas as minhas mazelas e todas as minhas necessidades, né? Porque ainda que ele não atenda todas as minhas necessidades, ele é um Deus que supre as minhas necessidades. Isso, talvez, nossa, mas isso é muito contraditório falar, né, que é um Deus que não atende as minhas necessidades, mas ele supre as minhas necessidades. Porque é justamente essa visão errada do que eu acho que é necessário para mim. Muitas vezes aquilo que eu considero que é necessário para mim, Deus olha e fala: filho, isso não é necessário. Mais ou menos quando talvez a tua esposa vai lá e fala que é uma bolsa que é lá muito cara, né? Mas você olha e fala: poxa, mas essa aqui é mais barata, essa aqui atende da mesma forma que a cara. Então, dentro de uma perspectiva, né, daquilo que você considera correto, você vai olhar o que ela deseja e vai falar que é absurdo. E Deus também olha para nossos desejos, olha para aquilo que a gente anseia e fala: cara, isso é absurdo, e não faz ideia que isso é terrível e ruim para ele, e ele precisa se submeter à minha vontade. Dito isso, agora ele está chegando justamente num aspecto, né, que é o que muitos de nós estamos temos essa troca com Deus de solicitações, temos essa frustração da expectativa que é dentro da oração. Ele traz esse aspecto da oração e ele vai ser muito enfático sobre por que nós não recebemos aquilo que pedimos. E aí a gente vai olhar, né, para Jesus falando: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e a porta vos será aberta, né? Então a gente tem muitas vezes muitos textos, né, falando, né, sobre um Deus que vai nos dar as coisas, um Deus em que vai à frente, vai fazendo, né, vendo a história de Israel, é um Deus que sempre abriu portas, um Deus que sempre abençoou o povo, né? E não foi um Deus de negar coisas, de vitórias, enfim, mas as coisas não necessariamente são como parece ser, né? E esse texto vem trazer justamente essa clareza, né? Que muitas das vezes o certo que a gente está fazendo está sendo feito do jeito errado. E esse é eu acho que é um dos grandes desafios da vida cristã, porque durante muito tempo isso tem muito a ver com o que eu estava falando sobre escolher o que fazer na igreja, muitas das vezes, sobre a vocação da gente. Tá muito relacionado a isso, porque eu posso durante muito tempo estar fazendo alguma coisa que eu acho que é relevante, que eu acho que é o que o Senhor quer para minha vida, e no fim das contas eu chegar lá na frente de Deus e falar: filho, foi legal isso aí gerou uma boa experiência, gerou uma proximidade maior, mas não era isso que eu queria que você fizesse, mas tudo bem. Deus, até nos erros, até nas nossas más decisões, ele consegue contornar as coisas para que o seu plano se cumpra, para que a sua vontade seja plena e satisfeita. Dito isso, de onde precedem guerras e brigas que há entre vocês? Isso a gente viu lá no capítulo 1, quando está se falando sobre cobiça. Para quem acompanhou o capítulo 1, quem estava junto aí, eu falei muito sobre a cobiça, falei muito sobre esse desejo que existe dentro de nós, né? Que o pecado que é manifesto não é necessariamente Satanás colocando o pecado dentro da gente, não é Deus colocando o pecado dentro da gente, mas é a nossa própria natureza sendo manifesta e correspondendo, né, à tentação. Então Satanás ele nos tenta dentro daquilo que já existe dentro da nossa natureza caída. Então a pergunta que Tiago faz no capítulo é de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que em conflito entre... Se não, oh meu Deus, tá difícil a versão aqui. De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então o que ele está falando aqui? De algo interno, de nosso coração, de dentro da nossa mente. Há uma batalha que não acontece externamente, visível aos olhos humanos, mas são batalhas que acontecem na nossa mente. Conflitos internos no nosso coração, a minha vontade que não quer se submeter à vontade de Deus, né? O meu desejo de ter coisas que não necessariamente está caminhando em direção àquilo que Deus deseja para minha vida. Muito pelo contrário, muitas vezes esse meu desejo de ter algumas coisas está me jogando totalmente na direção oposta daquilo que Deus deseja, porque está me tirando muitas vezes do tempo da comunhão e do relacionamento com Ele, certo?
Então ele está questionando com relação a esses conflitos, e ele está falando no versículo 2: vocês cobiçam e nada têm. E cara, essa palavra é muito pesada. Vocês desejam, né? Troquem a palavra cobiçam por desejo. Né? Vocês desejam e nada têm. É como alguém que corre atrás do rabo. É como alguém que faz e nunca encontra satisfação, nunca encontra contentamento naquilo. Matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Então ele está trazendo aqui aspectos, né? Trouxe a questão da inveja, que foi um aspecto a gente que falou nas aulas passadas também, aí, na conversa que a gente teve. Mas ele está falando que é justamente isso, cara. Você usa muitas das vezes de pessoas que usam artifícios da inveja, usam o artifício de matar, né? Seja com palavras, seja fisicamente, né? E a gente vê muito isso quando a gente fala de mundo corporativo, quando a gente fala realmente no ambiente empresarial, onde tudo é necessário para o meu benefício, no fim das contas. Aquele cara que pisa no outro no trabalho, no fim das contas, é porque ele quer ser um cara que está em evidência, ele quer conquistar o quê? Quer que o desejo do coração dele, o desejo que ele tem dentro de si, seja concretizado. E que se necessário, se for necessário fazer qualquer coisa para que a minha vontade seja plena e satisfeita, eu irei fazer, ainda que seja pecaminoso, ainda que seja o que for. E ele está escancarando exatamente essa questão, porque é isso que o homem deseja. O homem deseja que a sua vontade seja satisfeita. A velha natureza tem esse desejo. É por isso que o espírito milita contra a carne, porque a carne deseja sempre fazer o que lhe satisfaz, sempre busca fazer o que lhe apraz, tanto cristão quanto não cristão, né? A diferença é que o não cristão ele tem essa escravidão, ele tem esse lugar onde ele não consegue ser liberto. Agora, o cristão em si, por intermédio do Espírito Santo de Deus, deixa eu só liberar aqui. Então, o cristão, por intermédio do Espírito Santo de Deus, né, ele tem essa possibilidade de dizer não ao pecado. Então, em Cristo, nós temos a plena possibilidade de poder dizer não ao pecado. Então, se nós pecamos em Cristo, né, dentro da perspectiva daquilo que está dentro da nossa escolha, não é por falta não é por falta da ferramenta que Deus nos dá, mas sim pela nossa inclinação pecaminosa e desejo de continuar a desobedecer a Deus, certo? Não sei se vocês estão na área aí, mas alguma dúvida? Todo mundo quieto? Só ouvindo aí, cara. Então, Dá pra entender tudo aí, tá legal. então se tiver alguma falta de clareza, pelo amor de Deus, fale. Não tem muito mistério no que eu estou dizendo aqui também. Não sei se parece meio confuso. Eu posso estar não me fazendo muito esclarecer, mas ele, de forma geral, é simples. Porque tudo isso que ele apontou ali no começo, agora ele vai apontar para um lugar. Porque ele termina o versículo 2 falando: nada tem porque não pedem. Né? Ou seja, ele primeiro falou que eles estão tentando ter pelo quê? Pela força do braço, pela estratégia humana, muitas das vezes por essa sabedoria demoníaca que é falado no versículo 2, no capítulo 3, desculpa, né? Pessoas que tramam, fazem seus planos para conquistar as coisas, né? E ele vai fazer um jogo dizendo: vocês tentam de todas as formas conseguir essas coisas, mas não tem, porque vocês não pedem. Então ele está trazendo um aspecto, cara, poxa, então quer dizer que era só pedir? Né? Quer dizer que era só realmente solicitar que eu teria tudo isso? Né? E ao mesmo tempo, né, não é bem assim. Parece simples, né? Parece, é só pedir. Não, e muitas das vezes a gente olha para a palavra e vê algumas coisas sendo ditas e fala: então é só fazer isso? Não é só fazer isso. A Bíblia tem todo um contexto, ela tem toda uma narrativa, né? Então muitas vezes a gente pega um versículo isolado e quer aplicar ele para a nossa vida como se aquilo fosse funcionar isoladamente. Mas não funciona assim. Então, ele vai continuar. Porque não pedem. Pedem e não recebem. Ele vai ainda continuar. Vocês não pedem e não recebem. E aí ele vai dar a explicação. Porque pedem mal.
Ou seja, vocês estão pedindo da maneira incorreta. Existe um problema de pessoas que não pedem. Ele está trazendo duas problemáticas aqui. Aqueles que não pedem e aqueles que pedem mal, né? Porque não sabem pedir conforme convém. Por quê? O que é o não conforme convém? Porque tem gente pedindo para o quê? Para esbanjar em seus prazeres. Novamente relacionado ao quê? A minha vontade. Novamente relacionado ao quê? O meu desejo. Atender. Então, eu vou a Deus não na expectativa de saber o que Deus quer para que eu corresponda àquilo que Deus quer. Eu vou a Deus na expectativa de que Deus corresponda a todas as minhas expectativas, que Deus corresponda a todas as minhas vontades e que Ele supra todas elas. E ai dele se Ele me negar qualquer coisa. Eu entendo que Ele é um pai que me rejeita, eu entendo que Ele é um pai que não me ama, eu entendo que Ele é um pai que não gosta de mim, porque no fim das contas Ele me disse não. E isso é o filho mimado, e isso é o filho que não consegue ouvir o não de ninguém. E com certeza Deus não trabalha dessa forma com filhos mimados. Ele sempre está querendo gerar em nós maturidade. Certo? Seguindo. Ele finaliza essa questão do esbanjar os seus prazeres, trazendo a justificativa do porquê a oração muitas das vezes ela não está sendo atendida. Mas vamos dar um ponto aqui, porque agora ele vai entrar em outro ponto. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas é Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E aí vamos tentar dar uma falácia aqui, uma fala aqui. Então ele está trazendo uma afirmação. Vocês, primeiro uma pergunta, né? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? É uma pergunta retórica, uma pergunta, cara, vocês sabem que isso é errado. Não existe nenhuma novidade, não existe nenhuma, nossa, caramba, isso aqui é um mistério revelado. Você simpatizar com as coisas do mundo e é bom a gente pensar da forma como está sendo dito também, porque então quer dizer que eu tenho que odiar tudo que existe no mundo, eu tenho que realmente não ter prazer em nada que existe no mundo. Pô, se eu faço uma viagem com a minha família, se eu tenho um momento de comunhão com a minha família, algo que eu faça com meus amigos em comunhão, então quer dizer que isso não pode ter prazer, porque é uma coisa do mundo, afinal. Mas ele não está falando a respeito disso. O que ele está falando ali atrás? Ele está falando que de pessoas que pedem coisas para os seus próprios prazeres, de uma vida regrada a uma satisfação pessoal, a um desejo. Ele inicia falando sobre guerras, sobre brigas, sobre o que? As guerras e as brigas, geralmente elas surgem da onde? De alguém que quer que a sua vontade seja satisfeita, de alguém que quer ter razão em cima da razão do outro, né? Ou seja, a minha satisfação, a minha ideia, o que eu acredito precisa ser plenamente satisfeito, porque senão eu não consigo ser satisfeito. E a palavra satisfação ela é muito importante dentro do cristão, porque ela vai definir muito o rumo da tua vida com Cristo. Porque se Cristo não é a tua satisfação, você sempre vai caminhar mendigando, achando que um dia você vai encontrar a satisfação que você tanto precisa. E entender que Cristo é a nossa plena satisfação muda totalmente a forma como a gente vive no reino. Mas seguindo. Então ele está falando que, cara, essa amizade que você tem com o mundo, esse desejo de ter as coisas a qualquer custo, você quer a todo custo ser o quê? Satisfazer a sua vontade. Você está a todo momento buscando meios de satisfazer a sua vontade. Para quê? Para que você se sinta feliz. Para que você se sinta, talvez, preenchido. Ou seja, Cristo ainda não é a tua alegria. Cristo ainda não é a sua satisfação. Você busca no mundo, você busca nas coisas do mundo a satisfação que é Cristo que deveria te trazer. Então, aquele que quer ser amigo do mundo, aquele que quer tornar o mundo o lugar onde vai
torná-lo preenchido, torná-lo satisfeito, ele vai automaticamente se tornar inimigo de Deus, porque a maneira como o mundo como é que é a palavra? Arbitra as coisas, ela vai totalmente na contramão da forma como Deus conduz as coisas, da forma como a justiça dele prevalece sobre as coisas. Então toda vez que eu me curvo às coisas do mundo, ao sistema do mundo, a forma como ele se conduz para satisfazer muitas vezes aos meus desejos, eu gosto de uma frase que uma vez eu ouvi, que a gente está aí para redimir as coisas, né, para ser pessoas que realmente redimem as coisas. Então o trabalho é uma questão do mundo, mas a forma como eu trabalho vai dizer se eu estou redimindo o trabalho ou não. É do tipo, eu posso ser um trabalhador que realmente se curva ao sistema do mundo e faz conforme o mundo opera, né? Ou eu posso ser um trabalhador conforme Cristo, que vai trabalhar e fazer tudo para a honra e glória do Pai. O meu trabalho vai glorificar a Deus, mas o teu trabalho pode não estar glorificando a Deus, pode estar glorificando a si mesmo, o seu próprio ego. E isso é se tornar amigo do mundo, isso é simpatizar com a forma como o mundo se porta. Porque todos vivem dessa forma, vivem sempre buscando fazer as coisas o quê? Para uma satisfação pessoal. Buscando sempre para que a glória seja dele, para que o mérito seja dele. Certo? E aí ele vai trazer um aspecto muito interessante a respeito do espírito, né? Que talvez muitos aqui talvez já ouviram isso, a respeito de que de um espírito que tem ciúme da gente, né? É o ciúme que por nós anseia o espírito que ele faz habitar em nós. Então ele está falando de um espírito que habita em nós. Que toda vez que nós nos inclinamos, que toda vez que nós nos engraçamos, eu acho interessante usar essa palavra, toda vez que nós nos engraçamos com esse sistema do mundo, esse espírito, ele fala ao nosso coração, eu não estou gostando do que você está fazendo, não. E esse tipo de comportamento não vai te levar para um lugar legal, esse tipo de comportamento não vai te aproximar do Pai. Ele vai muito pelo contrário, ele vai te afastar do Pai. Então esse espírito, nesse ímpeto, né, essa palavra ciúme, ela tem um peso ruim, né, mas claro que dentro dessa perspectiva do texto não é um ciúme doentio, um ciúme possessivo, mas é dentro de uma perspectiva mais do cuidado, é dentro de uma perspectiva da orientação, né? Então a gente tem um espírito dentro de nós que fala, cara, eu não compactuo com o que você está fazendo. Eu não compactuo com você andando com o pé na igreja e um pé no mundo, o famoso crente Raimundo, né? Você se curva, ao mesmo tempo que você se curva a Deus, você se curva ao diabo. E esse é um dos piores lugares que o ser humano pode estar, né? Onde ele adora tudo, onde tudo para ele é um Deus, tudo para ele é adoração, e com Deus, cara, é ele ou é ele. Não existe a exceção de não, você pode ser 90% de Deus e 10% do mundo, ou 99% de Deus e 1% do mundo. O Senhor, ele tem essa questão da santidade, né? Quando a gente fala em palavra santidade, a questão é de alguém separado, realmente, de alguém que não anda conforme os padrões do mundo. Então, basicamente, ele vai caminhar dentro dessa perspectiva, né, de uma acusação sobre uma conduta que compactua com as coisas do mundo. Uma conduta que é conivente com as coisas. Eu acho que é muito diferente do aspecto, mas então quer dizer que eu não vou pecar? Não. O pecado, ele vai existir. A falha, ele vai existir. O problema é quando o pecado vira uma conivência. Vira um hábito, vira algo do tipo, cara, eu não consigo mais viver sem isso. Eu sei que Cristo não gosta disso, mas eu continuo nesse caminho. Eu continuo flertando. Por isso até essa questão do ciúme, do espírito, porque é justamente isso. Imagine, né? Tua esposa do seu lado e você flertando com uma mulher do lado. Tipo, qual que é? Primeiro você ia apanhar, né? Não ia ter muito ciúme, ia apanhar direto. Mas é dentro dessa perspectiva, né, cara? De que você tá cobiçando algo, sendo que você tá com a outra pessoa ali do seu lado. É aquela falta além do pecado, né, a falta de honra, o desrespeito, tudo vem acompanhado junto. E inevitavelmente, né, uma pessoa que caminha nesse lugar onde ela tá com uma pessoa, mas cobiçando a outra,
Logo, estar com essa pessoa já não vai me fazer sentido. Estar pensando num casamento, se você, cara, você tá no teu casamento e você a todo momento tá cobiçando outras mulheres, desejando outras mulheres, cara, logo a tua esposa não vai fazer sentido pra você. Logo não vai haver prazer mais no teu matrimônio, porque no fim das contas a tua fantasia, o teu desejo não está com a tua esposa, mas está com as outras que estão você tá cobiçando fora do matrimônio. Então, isso tem um peso muito grande, né? Porque daí você desvaloriza aquilo que é o certo e começa a valorizar aquilo que é errado. E é por isso, né, essa questão de, cara, não existe amizade do mundo, é por isso que essa questão mais enfática do tipo, cara, essa amizade com o mundo vai te levar para longe de Deus inevitavelmente, né? Ao ponto que a tua amizade com Deus vai te levar para longe do mundo. 50, é isso aí, não tem muito o que não tem o meio termo, né? Então, ou você vira amigo de Deus e você vai virar inimigo do mundo, ou você vai virar amigo do mundo e vai virar inimigo de Deus, inevitavelmente. E o Espírito Santo ele se entristece a todo momento que nós tomamos a decisão de nos tornar cada vez mais e mais amigos do mundo. Mas ele nos dá cada vez mais graça, ou seja, ele nos dá o que? Cada vez mais favor imerecido. Deus existe ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então aqui, toda vez que eu vejo a palavra falando sobre humildade, eu me lembro do Sermão do Monte, em que ele está falando, onde a primeira bem-aventurança que Cristo vai trazer é sobre os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, né? Então ele está falando de pessoas que, cara, reconhecem essa natureza caída, reconhecem que não são flor que se cheire e que eles precisam se agarrar a todo momento com Jesus. Agora, o soberbo já não tem muito esse pensamento. Ele sempre acha, não, eu tô bem, tá tudo certo, não tem erro, eu não vou cair, eu sou forte. É sempre dentro de uma perspectiva altiva, onde ele acha que, no fim das contas, ele consegue tudo. No fim das contas, nada vai dar errado pro soberbo. O soberbo é sempre o cara otimista, né, que acha que vai dar tudo certo sempre. E não necessariamente. Nada vai dar certo para todo mundo sempre. Algum momento vai haver frustração, em algum momento vai estar. O fracasso pode chegar e a pergunta é onde você está fundamentado. Então a soberba está muito ligada ao orgulho. E cara, é uma das coisas que o Senhor realmente faz mais oposição. É justamente esse lugar de soberba e orgulho. Já em contrapartida, o humilde ele sempre vai estar nesse lugar onde, cara, eu reconheço que preciso de Cristo. Eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu preciso do outro, né? Diferente do soberbo, cara. O soberbo ele entende que ele é suficiente em si mesmo. Então são essas características que caminham na contramão daquilo que Cristo nos orienta, né? Ele vai caminhar justamente nessa contramão dessa cultura, vamos dizer assim, do reino que nos traz para um lugar onde eu não sou nada, eu preciso do perdão e da graça de Cristo, porque sem Ele o inferno é garantido, né? De que eu não posso confiar em mim mesmo, porque eu sou um pecador, eu tenho desejos tendenciosos a fazer o mal, tenho desejos tendenciosos a pecar. Então a melhor coisa que eu posso fazer é, dentro desse reconhecimento de quem eu sou, eu olhar para Cristo e falar: me ajuda. Falar: Jesus, socorre-me. Então, dentro dessa perspectiva, qual que é a oração que nós devemos fazer para Deus? É justamente essa: Deus, eu não sou nada, Deus, eu tenho misericórdia de mim porque eu sou um pecador e preciso da sua ajuda. E com certeza essa é a resposta, essa é a oração que Deus responde. Essa é a oração que não tem a ver com esbanjar os meus prazeres, mas tem uma autonegação, um desejo de satisfazer não a mim mesmo, mas a Deus. Beleza? Show. Então, 100%. dado isso, dado isso, que ele fala que ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, ele vai dar um exemplo muito assim, muito básico, né? Sujeite-se a Deus, né? SH é o que eu tava falando, se agarra a Deus, cara. Se dobra a ele, gruda nele, cola nele, cara, porque é a solução, cara. É entender que você depende dele, você precisa dele. E aí, com relação ao diabo, ele fala, cara, resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Então muitas vezes eu lembro que quando eu falava em diabo e vencer o diabo na minha cabeça, né? E, cara, eu tinha que dar uma porrada nele, eu tinha que ir pra cima, tinha que atacar, e bem louco, né? E, cara, a orientação bíblica nem é de ataque, né, cara? É uma orientação simplesmente de ignorá-lo. É um lugar de resistência. É um lugar onde ele vai te atacar, onde ele vai tentar te afligir. Só que se você resistir, ele vai fugir, ele vai embora, né? E isso revela que isso tem muito a ver com o começo, a sujeição a Deus. Porque a grande verdade é que Deus, o diabo ele não tem medo da gente. Ele tem medo de Cristo que opera em nós. Ele tem medo do Deus que está dentro de nós. Então toda vez que Deus fala, diabo, chega, ele vai embora, cara. Entende? Já não tem mais por que ele ficar ali, cara. Porque ele sabe que chega um momento que, mano, Deus falou pra sair, ele vai sair. Ele vai tentar de outras formas, ele vai tentar de outras estratégias. Mas dentro daquilo que ele tá atacando, naquele momento, a hora que Deus fala basta, ele tem que ir embora, ele tem que se retirar. Ele tem que se sujeitar a Deus. Ele tem que se sujeitar à vontade de Deus. Então, a questão do resistir ao diabo muitas vezes está ligada a isso. Ah, mas é um resistir onde eu fico sofrendo sozinho? Não, é um lugar onde eu vou a Deus, eu recorro a Deus, eu falo, Deus, Satanás está me atacando, me ajuda aí, vai fazer o quê, Deus? Me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Meu pecado está à porta, meu desejo. Porque no que o diabo vai atacar? Naquilo que a gente já leu nos capítulos para trás. Dentro do nosso próprio desejo. Ou seja, o diabo está atacando a gente dentro da nossa própria vontade. Esse é o campo de batalha que o diabo ataca a gente. Ele vai atacar você no teu desejo sexual. Ele vai atacar você no teu desejo por dinheiro. Ele vai atacar você no teu desejo, seja lá pelo que for. Ele vai fazer com que isso se torne o teu sonho, o teu plano de vida, o teu projeto de vida, e você vai olhar cegamente para isso e vai esquecer aquilo que Deus tem para sua vida. Mas se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos a Ele, a resistirmos a esses desejos que Ele vai plantar no nosso coração, buscarmos do Senhor socorro e ajuda para isso, porque sozinho nós não conseguimos. Não é uma prova de resistência do tipo, eu vou resistir ao pecado, não, é uma prova onde eu oro e clamo ao Senhor por ajuda e socorro. Porque se eu ficar nesse lugar só fechado assim, com os bracinhos assim, não vou fazer nada. E isso tá ligado ao que ele falou lá no começo lá, né? Porque não pedem, né? Ou seja, o cara tá lá passando uma maior provação, passando uma maior luta dentro da sua tentação, dentro daquilo que realmente tá, que é e ele não abre a boca para Deus. Ele não acha que não, Deus, eu não vou pedir porque não pode pedir. Tem gente que já falou pra mim que, cara, não pedia as coisas para Deus porque acha que não precisava pedir. E, mano, tem coisa que precisa pedir. Pecado, para essas coisas de pecado tem que pedir ajuda, pedir Deus, socorre. Eu não quero cair, eu quero continuar caminhando contigo em amor, em honra e graça, porque o Senhor fez muito por mim. Então, assim, dentro de uma perspectiva de pedir coisas para Deus e bens materiais, eu até entendo, né? Eu acho que realmente a gente acaba, né? Chega um momento que a gente fala, Deus, o Senhor dá tanto que é melhor ficar quieto, né? Mas dentro da perspectiva daquilo que é espiritual, daquilo que vem de encontro com a identidade que Ele me deu, cara, não temos que abrir a boca e falar, Deus, ajuda, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, ajuda. Sem hesitar. Porque muitas das vezes não pedir a Deus, não orar, não clamar a Deus está relacionado ao orgulho, está relacionado ao eu consigo, eu vou resistir, eu vou dar conta sozinho. Então é um caminho que pode nos levar para um lugar de soberba, é um caminho que pode nos levar para um lugar onde, cara, eu não preciso orar, no fim das contas eu dou conta. E aí ele vai trazer, além da sujeição, ele vai falar, cara, cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Então, qual que é a dificuldade de como é que faz Deus chegar perto da gente? É só chegar perto dele. Deus não está escondido. Deus não é um cara que se esconde esperando, não, vou me esconder, vou ver se ele me encontra aqui nesse lugar bem escondido. Se ele não me encontrar, então eu não posso encontrar ele. Muito pelo contrário, Deus quer ser achado, Deus quer se relacionar, Deus quer, cara, ele enviou o filho dele, né, para que novamente a comunicação fosse restabelecida, o relacionamento restabelecido. Então é um Deus que quer se relacionar, é um Deus que quer se chegar a nós. Só que ele fala, cheguem perto de mim, se interesse, né? Busquem a minha vontade, busquem estar próximo a mim, limpem as mãos, pecadores.
né? Limpem as mãos. É justamente uma ação de limpeza. A ideia é que tome esse banho todo dia. A ideia é que se lave a mão toda vez que vai ao banheiro. A ideia é que se lave a mão quando vai. É um processo cotidiano, não é uma coisa que você faz uma vez e não faz mais. É todo dia. A lavagem, a limpeza. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Né? Então ele está trazendo justamente nesse aspecto. O que é a indecisão? Né? Dentro dessa linha que a gente está conversando aqui. Geralmente a gente tem indecisão quando? Quando tem que abrir mão do pecado que talvez é de estimação. Né? Aquele pecado que talvez durante muito tempo eu cometi achando que não era pecado, de repente veio a luz da palavra e falou, olha, no fim das contas isso é pecado, então eu tenho que parar de fazer isso. Exatamente. E fica aquela indecisão, mas eu não consigo, se eu parar de fazer isso as pessoas não vão gostar mais de mim, se eu não parar de andar com essas amizades eu vou ficar mal na foto, enfim. Tem toda uma questão, a indecisão ela pode estar em vários aspectos, e a resposta, né, para a indecisão purifiquem o coração. Por quê? O coração indeciso é porque ele não foi limpo. O coração indeciso ainda não se decidiu, né, para que lado quer lutar, para que lado realmente está querendo ir. Né? Está relacionado ao amigo do mundo, ou amigo do mundo, inimigo de Deus. Entende? A indecisão ela vai sempre caminhar nessa contramão de Deus. A indecisão ela sempre vai estar ligada a um lugar onde, cara, eu quero estagnar aqui. Muitas vezes eu não decido, né? E não decidir também é uma decisão. Então, dentro desse aspecto da indecisão, o Senhor está falando, purifiquem o coração. Como é que purifica o coração? Cara, palavra, mano. Relacionamento, oração com Deus. Tá com gente que é igreja, pessoal, pessoas que estão focadas em Deus. Caminhar com pessoas que realmente creem naquilo que Deus é. Né? É assim que a gente purifica o nosso coração, porque isso começa a cada vez mais se tornar uma verdade na nossa vida. Porque a nossa indecisão é mediante o quê? É porque eu acho que aquilo não é uma verdade 100%. Eu não quero abrir mão disso porque, cara, poxa, mas eu gosto de fazer isso aqui, né? Eu tenho prazer nesse lugar. E a indecisão, cara, ela precisa ser extirpada através da purificação do nosso coração. E olha aqui novamente, ó, que eu falei lá atrás, e ele está trazendo aqui, ó, reconheçam o que? A sua miséria. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, essa relação com Deus, ela não necessariamente está ligada a um lugar de glória, de onde eu vou estar num pódio e as coisas vão estar lindas e maravilhosas, mas ele está me falando, ele está me apontando para um lugar de miséria, um lugar de choro, um lugar de realmente de renúncia. Não é um o ser amigo de Deus não é necessariamente um lugar de pódio, não é um lugar de destaque. Muitas vezes, para eu ser amigo de Deus, eu vou ter que ofender muita gente. Eu vou ter que dizer não para muita gente. Eu vou ter que talvez ter uma postura que o mundo não vai concordar. Entende? E isso está ligado a uma humilhação, isso está ligado a uma miséria, isso está ligado a tudo isso que ele tá trazendo aqui. Onde o riso, antes aquilo que me alegrava, nossa, eu ficava tão feliz com aquelas conversas que eu tinha antes e agora, mano, aquela conversa já não me traz mais alegria, porque eu sei que o Espírito Santo fica triste quando eu tô no meio dessa roda de conversa. O Espírito Santo fica triste quando eu tô tendo aquelas atitudes que o Espírito Santo já disse para eu não ter. Entende? Então aquilo que antes me trazia alegria agora está se transformando em tristeza e choro, porque agora eu estou vendo o quão pecador eu sou. Eu estou vendo o quanto eu preciso da graça e do perdão de Deus. O quanto eu achava que eu era bom, agora eu não vejo mais o homem bom. Eu não vejo mais aquele cara que realmente não peca, aquele cara que faz tudo certinho. Eu olho para mim e eu vejo as minhas misérias, eu vejo o meu pecado. Michel, então o verso 19 está em cima disso que você acabou de falar. Verso 19? 9, perdão. Isso, exatamente. Eu me adianto nas falas, e o texto já tá falando. Legal. Né? É que eu tava lendo ali, eu fiquei meio na dúvida sobre o que era, né? Tipo, lamentam-se, chorem, troquem o risco de vocês por lamento e alegria por tristeza. Né? Deus quer te ver chorando, Deus quer te ver na miséria, cara, dentro da perspectiva, quando o assunto é pecado, quando o assunto é
a tua natureza caída, mano, ele quer que você esteja num lugar de totalmente de reconhecer o teu pecado. De olhar e falar, cara, eu não presto. Aqui que eu leio. Não é isso? Desculpa, gente. Ah, tá. Então, é mais ou menos dentro dessa perspectiva. É esse coração que o Espírito Santo quer gerar dentro de nós. Aí tem muito a ver com o Sermão da Montanha que eu comentei. O Sermão da Montanha, velho, se você quiser dar uma olhada, é Mateus 5, 6 e 7. Se eu não me engano, esse que eu tô falando tá no 5 ou alguma coisa ali. Deixa eu abrir aqui pra ver só certinho. Mateus 5. As bem-aventuranças. Mateus 5, 3. Então, Mateus 5, 3 ele vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Né? Então, ele está falando justamente de alguém que está nesse lugar, de reconhecer o tamanho do perdão de Cristo para sua vida. Porque eu acho que é isso que muitas das vezes nos leva para um lugar de mornidão, é isso que nos leva para um lugar onde nós não reconhecemos a grandiosidade que foi a obra de Cristo na cruz. Né? Quando nós achamos que nós não somos tão pecadores assim, nós começamos a entrar num lugar onde a minha religião ou a forma, as minhas atitudes começam a meio que querer pagar aquilo que Jesus fez na cruz, mas é impagável. Né? E mesmo que eu seja uma pessoa que tenha uma boa conduta, eu continuo sendo um pecador, eu continuo pecando dentro da essência do pecado, que é o que a gente já falou muito ali para trás também. Né? O pecado ele não está dentro só daquilo que é o externo, do pecado propriamente dito feito, mas é na mente, é o que o Thiago está trazendo para nós. O BO não começa, o pecado externo, aquilo que, digamos assim, as pessoas veem, é fruto de uma cobiça que começou lá dentro, de uma batalha que já existe lá dentro. Então o pecado ele basicamente é o fruto daquilo que já começou, daquilo que já estava lá dentro. Né? Que foi madurando e de repente floresceu e deu luz ao pecado. Foi o que o texto também estava falando lá sobre a questão de conceber o pecado. Dar vida ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, tá dentro desse aspecto. Então, sempre que eu falo com vocês, é entender, mano, o nosso lugar é um lugar de rendição, um lugar de humilhação, um lugar onde a gente olha para Deus e fala: Deus, muito obrigado pelo seu perdão, muito obrigado pela sua misericórdia, porque se não fosse por ela, não tinha como. Se não fosse por Jesus ter morrido na cruz, se não fosse pelo perdão dele, pela graça nos alcançar, infelizmente, cara, não tinha boa conduta, não tinha jeitinho. O inferno era certo para todos. Então, eu consegui finalizar até o 10, acredito aqui. Bem assim, bem simples, bem tranquilinho. Eu acredito. Eu acredito que tenha sido bem simples, bem tranquilinho. Vou encerrar a gravação aqui, só para não ficar muito longo. E aí vou abrir para vocês, quiser perguntar, quiser falar alguma coisa.